vida. Então eu quero convidar você para abrir a tua Bíblia, né, no livro de Lucas, no capítulo 15, e nós vamos ler a partir do versículo 11 até o 24. Uma leitura um pouco extensa, mas ela é necessária, amados. É uma palavra muito conhecida, né? Muito conhecida mesmo. Mas a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. E eu creio que nessa noite o Senhor tem algo para tratar com cada um de nós. Não é uma palavra específica para uma ou para duas pessoas, mas é uma palavra para a igreja. É uma palavra para as pessoas que estão nas suas casas nos assistindo. Creio que tem muitas pessoas hoje que não estão aqui, mas estão nos seus lares assistindo o culto nesta noite, e eu creio que o Espírito Santo do Senhor tem algo para falar, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, sem antes fazer aquilo que lhe apraz. Amém? Lucas 15, 11, diz assim a palavra do Senhor. E disse um certo homem, tinha 2 filhos. Jesus estava contando essa parábola para os seus discípulos. Ele lhes disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, o qual o mandou para os campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo ele em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazei-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o, seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e comeram e alegraram-se. Amém? Amados, olhando para essa palavra, nos vem tantas coisas à memória, né? A gente começa a olhar para tantas situações que acontecem ao nosso redor, tantas situações que já aconteceram, tantas situações que nós vivenciamos e situações que nós mesmos já vivemos. E quando eu olho para essa palavra, eu enxergo aqui, amados, um filho que estava descontente na casa do pai. Ele estava na casa do pai, ele tinha tudo lá com seu pai. Tudo. Tinha boa comida, carinho, porque esse pai, né, se demonstrava ser um pai carinhoso, afetuoso. Mas esse filho, ele não estava contente. De repente, alguém, né, lhe falou, você só tem isso, só vive dessa forma, porque o teu pai faz tudo por você. Porque você mesmo não é capaz. E quantas outras palavras, muitas vezes, ele pode ter ouvido. E lhe despertou o desejo de sair, né? E de cuidar da sua própria vida. Ser independente, né? Ele
Pensou, eu vou sair daqui, vou cuidar da minha vida, da minha maneira, do jeito que eu quero. Então nós vemos nessa parábola um filho descontente. Um filho que naquele momento ele se achou autossuficiente para pegar o que ele tinha. Porque ainda, não lhe era de direito o que ele tinha. Porque a herança, ela só é passada para os filhos depois que o pai morre. E o pai dele não tinha morrido, estava vivo. Então ele, por direito, aquela herança não pertencia a ele. Mas pela bondade daquele pai, o pai lhe concedeu essa herança. E esse filho, se sentindo autossuficiente, ele pega a sua herança e sai. Abandona a sua casa, seu lar, abandona o seu pai, a sua família, e parte, sem destino. Ele não traçou um propósito, uma trajetória para essa viagem. Ele simplesmente pegou o que ele tinha, que o seu pai lhe concedeu, e foi embora. Então ele não planejou nada. Ele deve ter se deslumbrado com a quantidade da herança, E ele pensou, nossa, é muito dinheiro, eu posso viver da maneira que eu quiser, que eu não vou conseguir gastar todo esse dinheiro. E lá ele foi. E ele gastou tudo, irmãos, em muito pouco. A Bíblia não diz em quanto tempo, mas eu acredito que não demorou muito tempo. E ele gastou tudo aquilo que ele recebeu de herança do seu pai. Ele viveu, a palavra de Deus diz que ele viveu dissolutamente. Ele viveu de uma maneira sem se preocupar com o que ele estava fazendo, o quanto ele estava gastando. Ele simplesmente gastou. Ele não se preocupou com nada. Porque aquilo tinha chego à mão dele tão fácil, Ele simplesmente pediu herança, o pai lhe entregou e ele se foi. E ele gastou tudo o que o seu pai lhe entregou. E lá foi ele, gastando, com amigos, com bebidas e com tantas coisas. Porque, amados, quando nós saímos da presença do Pai, o mundo nos oferece tantas coisas. André? Muitas coisas o mundo nos oferece. Quando nós nos afastamos da presença do nosso Pai, do nosso Deus, daquele que nos dá a direção, que cuida de nós, que nos protege, que nos livra do mal, do perigo, das tentações desse mundo, a nossa vida, ela vai perdendo o sentido. E tudo que você pode e consegue fazer, você quer fazer para preencher aquele vazio, aquela tristeza e aquele sentimento de perda. E quanto mais você faz, mais você se afunda em tudo aquilo. E quando esse rapaz se viu, sem nenhuma condição mais de sobrevivência, ele já não tinha mais dinheiro, amigos, ele não tinha mesmo, Porque os amigos que ele fez na caminhada dele só serviram para ajudar ele a gastar o que ele tinha levado. Ele não tinha ninguém. E ele saiu à procura de trabalho. E ele encontrou o pior trabalho que ele poderia ter encontrado. O trabalho mais difícil, mais indigno. Estudando, lendo sobre esse trabalho. Era o trabalho assim pior que podia existir para uma pessoa. E foi esse trabalho que ele encontrou. Mas ele mesmo, sendo um trabalho tão indigno, ele falou, não, mas eu não tenho outra alternativa. É aqui mesmo. Eu vou ficar aqui. E ele aceitou esse trabalho. Mas a situação dele estava tão difícil e tão crítica que ele desejava comer as bolotas dos porcos, a comida do porco. Ele estava ali alimentando aqueles porcos e ele olhava e ele sentia vontade de comer o que os porcos comiam, porque ele estava passando por muitas necessidades.
E nesse momento, no momento mais difícil da sua vida, ele caiu em si. Eu fico imaginando a situação desse rapaz, né? Fico imaginando quão difícil estava a situação dele quando ele caiu em si. E ele se arrependeu profundamente daquilo que ele tinha feito. E, amados, a gente sabe como é nos desviar dos caminhos do Senhor, nos afastar dele e seguir para o mundo. Eu sei que tem pessoas aqui que não experimentaram isso, graças a Deus por isso, e que isso não aconteça, que você não precisa experimentar. Mas tem muitos que experimentaram. E a gente só consegue enxergar quando a gente não tem mais nenhuma saída. Quando você não tem mais para onde ir. É o momento que você acorda. E você olha para o lado e você diz, o que eu estou fazendo aqui? E foi assim que aconteceu com esse rapaz, com o filho pródigo. Ele disse, o que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu estou aqui? E ele falou, eu vou ter com o meu pai. Eu vou lá. Eu vou conversar com ele, eu vou me retratar, eu vou dizer para o meu pai que eu estou arrependido, que eu errei. E que eu não precisava, não podia ter feito isso. Quem sabe se o meu pai me perdoa, quem sabe se o meu pai me aceita. Meu pai é um homem amoroso, sempre me tratou com tanto amor, com tanto carinho, sempre cuidou tão bem de mim, do meu irmão. Eu vou lá. Eu não tenho mais o que perder, já perdi tudo. Então, o não eu já tenho, né? Eu vou lá tentar um sim do meu pai. E ele foi à procura da sua casa. Ele voltou, começou a retornar pelo caminho de onde ele tinha saído. E eu fico muito entusiasmada quando eu vejo a atitude daquele pai. Isso me dá uma alegria no meu coração. Quando a gente lê a atitude que aquele pai teve. E aquele pai, ele não podia ter tido uma demonstração maior e melhor de carinho do que ele teve. Uma demonstração acolhedora, um gesto acolhedor para aquele filho. E quando o pai, eu imagino, né? Fico imaginando que aquele pai, todos os dias, ele esperava pela volta do seu filho. Eu imagino que todos os dias ele esperava pela volta do seu filho. Porque quando o filho estava voltando, o pai dele viu ele ao longe. O pai dele enxergou ele de longe. Viu ele vindo e com certeza, né, ele estava maltrapilho, estava sujo. Ele devia estar abatido porque ele estava já passando por necessidade há muito tempo. Mas mesmo assim, o pai lhe conheceu. Mesmo assim, o pai viu ao longe e disse, é o meu filho. Meu filho está voltando. E aquele pai se levantou. Né? E eu fico imaginando o filho vindo de cabeça baixa, constrangido por toda a situação, né? Arrependido, triste, se sentindo mal pelo que ele tinha feito. Mas o pai estava ali esperando de braços abertos, com alegria. Ele foi recebido com alegria pelo seu pai. O pai abriu seus braços quando viu o seu filho chegando e não aguentou a ansiedade e correu ao seu encontro. O pai não devia ser um rapaz, um homem novo, ele já tinha uma certa idade, com toda certeza. Mas mesmo assim, ele juntou as suas forças. Eu fico imaginando a emoção daquele pai.
Quando ele vê o seu filho voltando, ele juntou todas as suas forças e saiu ao encontro do seu filho. De braços abertos, abraçou o seu filho. E o filho falou para ele: pai, eu não sou digno de ser chamado do teu filho, mas me receba como um dos seus jornaleiros, como um dos seus empregados. E o pai não fez nenhum questionamento, o pai não esboçou nenhuma reprovação, o pai não falou, o pai só abraçou aquele filho. Recebeu ele, acolheu em seus braços e chamou os seus criados e disse: venham aqui. Aquele pai já estava, ele tinha certeza que o filho iria voltar, ele estava com as vestes do filho preparadas já. Ele deixou preparado, amados, as vestes do seu filho. Ele não mandou: vai lá, pega qualquer roupa e vem aqui, traga para pôr nele. Ele disse: vai lá, pegue a túnica, pegue a sandália, pegue o anel. Ele tinha deixado um anel já separado, pronto. Ele sabia o tamanho do dedo do seu filho. Ele disse: traga o anel, traga as vestes, traga a sandália. Veste ele, calça a sandália nos pés, coloca o anel no dedo. E vamos pegar um bezerro que já estava sendo cevado para aquele momento. Já estava lá preparado, separado para esperar a volta do filho. E naquele momento, os seus criados saíram e foram fazer tudo aquilo que o seu senhor lhe tinha ordenado. E eles receberam aquele rapaz com uma festa. Foi feita uma festa, foi preparado um banquete para aquele rapaz. E o pai, com muita alegria, mandou colocar música. Fizeram muito barulho naquele momento para receber aquele filho que tinha se afastado, que tinha saído, que tinha desprezado o seu pai, a sua família, e tinha ido procurar no seu pensamento coisa melhor. Foi querer se aventurar. Mas o pai estava ali esperando, com braços abertos, com tudo preparado. E, amados, essa parábola, ela tem um paralelo muito grande com o nosso Deus. Este pai representa o próprio Deus. Porque eu fico imaginando, nós estamos na casa do pai e muitas vezes ficamos descontentes na casa do nosso pai. Não estamos felizes. De repente, alguém nos falou alguma coisa, ouvimos alguma palavra, achamos que o pai não está tão preocupado e tão cuidadoso, e nós simplesmente pegamos a nossa herança e saímos. Pegamos tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que o Senhor nos deu, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, e viramos as costas para o nosso pai. Muitas vezes nem saímos, mas estamos ali mesmo no convívio, mas com o pensamento longe, com o coração em outra coisa, em outra situação, e afastados, perto, mas afastados do nosso pai. Não conseguimos estar perto do nosso pai, não conseguimos chegar perto dele, conversar. Então isso, amados, eu penso que ainda é até pior do que você pegar tudo o que tem e ir embora. Do que você estar ali, dentro, mas viver afastado. Só fisicamente você está,
mas espiritualmente você está longe. Então eu fico me perguntando, amados, como tem sido a nossa atitude com o nosso Pai? Como nós estamos agindo? Nós estamos honrando o nosso Pai? Ou estamos querendo sair para nos aventurar, gastar a nossa herança? Que é isso que nós fazemos. Eu estava comentando essa semana que quando a gente se afasta da casa do Senhor, dos seus caminhos, da presença do Senhor, a gente vai tão longe. A gente vai até o fundo do poço, muitas vezes. E quando a gente chega numa certa distância da presença de Deus, não porque Ele nos deixou ou se afastou de nós, porque o Pai estava sempre ali, onde Ele sempre esteve. Quem se afastou foi o Filho. E assim somos nós. O Senhor está sempre ali, mas nós nos afastamos. E muitas vezes chegamos ao ponto até de duvidar se o que nós aprendemos era verdade, se o que nós vivemos era aquilo mesmo. A gente gasta a herança a tal ponto de esquecer de quem Deus é para nós, para as nossas vidas, do que Deus fez, do que Ele tem feito, do que Ele ainda pode fazer. Porque a nossa herança, a nossa confiança, a nossa fé, nós gastamos toda ela nesse mundo e esquecemos de quem é o nosso Pai. Mas o Senhor Deus, Ele é um Deus misericordioso. E como esse Pai, o Senhor está sempre com seus braços abertos, nos esperando. Sempre. O Senhor nos aguarda, nos espera. E o Senhor sempre nos diz, hoje é dia oportuno de voltar. Para de desejar as bolotas dos porcos e vem viver o melhor de Deus. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de resgatar tudo o que foi perdido. Porque quando voltamos, o Pai nos devolve o direito de filho. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Quando nós nos afastamos do Senhor e renegamos a Ele, Ele não nos renega. Ele continua nos esperando. E quando nós nos chegamos a Ele, Ele nos devolve o direito de ser filho. O filho chegou dizendo, Pai, me aceite como um dos teus trabalhadores. O pai não se deu o trabalho nem de responder aquilo. Dizer, não, você é meu filho, sempre foi, sempre vai ser. Não, o pai só mandou lhe vestir, devolver, colocar o anel nos dedos, a sandália nos pés e preparar uma festa. O pai não cogitou a ideia de receber aquele filho como um trabalhador, como um serviçal, porque ele era filho. E ao voltar para a casa do pai, o pai recebeu como filho. E nós somos da mesma maneira, amados irmãos. Mesma forma o Senhor faz conosco. E quando nós voltamos para o Senhor, Ele não olha para o que nós já fizemos, Ele não olha para a nossa infidelidade, para a nossa fraqueza, por aquele ato, muitas vezes, insano, impensado. Ele não olha para nada disso. O Senhor olha para o arrependimento do nosso coração. E Ele nos recebe de braços abertos. O Senhor nos recebe com amor. E em Lucas 15:10, diz, digo-vos que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Da mesma forma que aquele pai
fez uma festa para receber o seu filho, que tinha se afastado, que tinha saído, que tinha tentado viver longe do pai, sem saber o tamanho da desgraça que ele estava buscando para a sua própria vida. Da mesma forma que aquele pai esperou ele com uma festa preparada, o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Ele nos espera de braços abertos. Ele nos espera com uma festa preparada. E a Bíblia diz que há uma festa por um pecador que se arrepende. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, dos nossos erros, o Senhor, Ele nos perdoa e Ele nos coloca de volta no lugar de filho. E isso me traz uma alegria muito grande, porque quem me dera eu tivesse conseguido viver a minha vida sem ter me afastado do meu pai. Mas eu sou grata a Deus, que o dia que eu me arrependi, ele se encontrava no mesmo lugar. Ele estava ali, me esperando. E hoje eu quero dizer, para quem está nos ouvindo, para quem está ouvindo esta palavra, que o Senhor sempre está nos esperando. Ele sempre nos dá a oportunidade de voltar, de resgatar a nossa vida com Ele. E há sempre uma festa, há sempre uma veste, há sempre uma sandália, há sempre um anel para ser colocado no nosso dedo. Quando nós voltamos, quando nós reconhecemos que erramos, que pecamos, que falhamos, e nós voltamos, o Senhor nos recebe com braços abertos. E eu sou grata ao Senhor por isso. E eu sei que tem muitas pessoas que, assim como eu, que está ouvindo esta palavra, precisa desse resgate, precisa de ser resgatado pelo seu pai, de ser abraçado por ele, de sentir novamente o amor do pai, o acolhimento do pai. Eu sei que eu não sou a única a me comparar com o filho pródigo. Eu sei que tem muitas pessoas que já se comparou ou que está se comparando. Mas o que eu tenho para dizer para você, que não precisa você ficar constrangido, não precisa se constranger por causa disso. Abra o teu coração, reconheça e diz: hoje é dia de eu voltar para o meu pai. Porque eu te garanto que o teu pai vai estar com os braços abertos te esperando. Então que haja nesta noite um mover do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida das pessoas, daquelas pessoas que estão de repente afastadas, que estão caminhando longe do seu pai, longe do seu lar, da sua casa. Que haja um mover do Espírito Santo nesta noite, movendo os corações para o arrependimento, para se prostrar, para se lançar nos braços do Pai e para voltar a ser filho novamente, a ter a alegria de ser filho do Senhor, a viver uma vida plena na presença de Deus. Amém, igreja? Amém? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração e falou muito comigo, me fez voltar há anos atrás da minha vida e ver quem eu era, quem eu me tornei e quem o Senhor resgatou e o que Ele tem feito por mim. E eu sei que tem muitas pessoas que podem fazer essa mesma reflexão juntamente comigo e lembrar de quão grande amor o Senhor tem por nós e como Ele nos recebe de braços abertos e como Ele não olha e fica jogando sempre
falando, repetindo, não, mas eu não posso confiar em você, porque você foi infiel, porque você já pegou a sua herança e já saiu. Não, amados, o Senhor nos devolve, nos restitui tudo aquilo que nós perdemos. O Senhor nos restitui tudo aquilo que nós perdemos. E o Senhor nos coloca novamente como seus filhos e coloca o seu anel, a sua aliança em nosso dedo. E nós podemos trabalhar, continuar fazendo a obra do Senhor, que é isso que o Senhor espera de um coração arrependido, de um coração contrito, que volte ao primeiro amor, que resgate tudo aquilo que perdeu e volte para o Senhor. Amém?